Bom dia. Gostaria de informar aqui aos ouvintes que esse evento é disponível em inglês e em espanhol. Namaskar, His Holiness. Deixa de ler. I'm honored and truly grateful from the bottom of my heart for this opportunity. Estou muito honrado do profundo do meu coração por essa oportunidade. Nós estamos tentando organizar pelos últimos 4 anos. Eu não posso expressar minha palavra, meus sentimentos em palavras. Eu sou My name is Naveen Sharma, co-founder Mind Mingle Education. Eu sou moderador Year back, e meu nome é Naveen Sharma. on the behalf of Mind Mingle, all the attendees. Eu dou bem-vindo a todos vocês em nome da Mind Mingle. Muito obrigado, Sua Santidade. Eu gostaria de expressar minha sincera gratidão por essa conversação. Learning methodology, purposeful education, and understanding A Mind Mingle é uma iniciativa para promover o conceito da metodologia, a aprendizagem experiencial, a educação proposital e a compreensão do potencial único de cada criança. A Mind Mingle trabalha com todos os envolvidos em uma escola, ou seja, diretores, alunos, pais e educadores, dando-lhe uma oportunidade e uma plataforma para pensar em aprendizagem e educação de uma forma não convencional. A Mind Mingle faz parte do impulso revolucionário empenhado em fazer uma mudança da maneira como nossas crianças, então, sendo ensinadas para a maneira como elas deveriam estar aprendendo. E nós estamos muito em linha com o programa que é criado pela sociedade, o C-Learning, e nós temos educadores de todas as partes do mundo, da América, do Vietnã, em todos, e em muitos outros países. Muito obrigada por nos acolher nesse dia especial. secular ethics need to be discussed by Nós so here we are Durante as últimas décadas, o mundo está desenvolvido, on need for secular ethics. está se desenvolvendo mais rápido do que nunca. E nós estamos aqui para receber uma guia da Sua Santidade sobre como desempenhar esse trabalho. Minha preocupação principal é construir um mundo feliz. Firstly, individual, in order to be happy person. Primeiramente, para que sejamos uma pessoa feliz, somente o conhecimento não é garantido que nos faz uma pessoa feliz. O conhecimento precisa do cérebro, desenvolvimento do cérebro. Very brilliant people. Nós podemos ver pessoas muito educadas e brilhantes, mas, infelizmente, são pessoas muito infelizes. I always mention Eu sempre menciono modern education que a educação moderna very much é muito orientada eu sempre menciono que a educação moderna é sempre muito orientada ao materialismo, à competição e para que uma pessoa seja uma pessoa feliz, essa pessoa precisa de desenvolver o conhecimento antigo, milenar da Índia, de Ahimsa e Karuna. Esses dois conceitos milenares da Índia, de compaixão e não violência, essa Karuna, essa compaixão nos traz...
promove uma paz interna e, como resultado, tem menos ansiedade e menos medo. E, juntamente com isso, a não violência, não prejudicar os outros, sempre abster-se de prejudicar os outros. Seja do lado com ação verbal, seja ação física. Essas ações verbais e físicas faz com que criamos infelicidade para outras pessoas. Então, nós devemos cultivar abster-se dessas duas negatividades e desenvolver, em lugar disso, desenvolver a compaixão e a não violência. I think 1,000 years. Há mais de 1000 anos ainda há mais de 1000 anos esse conceito de como treinar a nossa mente já existe aqui na Índia, usando os termos de shamatha e vipassana. Shamatha significa uma No. Vipassana. Vipassana significa uma meditação analítica profunda. E já existe aqui há mais de 1000 anos, existe aqui em como desenvolver a compaixão. Ahimsa. E, em base à compaixão, nós aprenderemos a determinação de como desenvolver a não violência. The modern education Eu come from West. sempre exprimo que a educação moderna How to tackle emotion. não sabem como enfrentar as nossas emoções, principalmente aquelas negativas. Or nation. E por isso que Education. as nações e as pessoas altamente educadas na educação moderna Variety of weapon. desenvolvem as bombas, as armas nucleares. See, these creation Essa criação, intelligence, education, knowledge, essa educação que nos faz desenvolver, a nossa inteligência, mas a pessoa pode ter uma inteligência desenvolvida devido ao estudo, mas não falta a moralidade. E eles não desenvolveram a compaixão e a não violência. Então, esse maravilhoso cérebro humano que temos, em vez de promover felicidade, faz promover mais ansiedade e mais medo. dominated by anger. Porque essa inteligência que temos é dominada pela raiva, pelo medo, as emoções destrutivas. Eu sempre digo que as pessoas em todos os lugares devem desenvolver a higiene mental. Eles só pensam na higiene física, mas agora nós devemos desenvolver e cultivar a higiene das emoções, ou seja, descartar as emoções negativas e cultivar as emoções positivas. So therefore, now India should take more active role for promotion of Por isso que eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que a Índia tem que tomar a frente e desenvolver esses métodos para desenvolver a paz interior e a paz externa, baseado na karuna e na ahimsa. that also very necessary.
É claro que as coisas materiais, precisamos das coisas materiais, mas devemos combinar essas coisas materiais que nós precisamos e combinar com os conhecimentos milenar indiano, Karuna, Ahimsa. compaixão e não violência. So the previous century, Mahatma Gandhi ji, No século passado, o Mahatma Gandhi, ele seguiu many world a ahimsa, não violência. E como resultado disso, muitos líderes pelo mundo afora, muitas pessoas pelo mundo afora até hoje seguem o estilo de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, como Nelson Mandela na África America, e como nos Estados Unidos, Martin Luther King e muitos outros. Todas as pessoas seguiram o conceito de Mahatma Gandhi, o conceito da não violência promovido por Mahatma Gandhi. Suryanda, Ajit Surya, Luther King, I think Martin Luther King, you see, his wife, Eu acho que a mulher do Martin Luther King, atualmente a viúva do Martin Luther King, uma vez ela me disse que Martin Luther King era muito impressionada com a filosofia de Mahatma Gandhi. to dress like Mahatma Gandhi ji. E até mesmo ele gostava de vestir-se como Mahatma Gandhi. Até esse ponto. 21st century. E agora nós estamos no século XXI e vocês, indianos, devem tentar para tentar promover esses valores milenares existentes na Índia, principalmente a não violência combinado com a educação, com a compaixão, e implementar isso na educação moderna. India is the only nation who can Do meu ponto de vista, a Índia é a única nação que pode combinar a educação moderna com knowledge about mind, these things. a educação milenar antiga, que envisiona os conceitos de Karuna e Ahimsa. E não tenho dúvida que eu não tenho dúvida nenhuma que com esse desenvolvimento será muito benéfico, com esse desenvolvimento desses dois conceitos no mundo atual, será muito benéfico para todos. For commitment. Eu sempre menciono que eu tenho 4 empenhos, 4 compromissos. E o primeiro como uma pessoa que pertence a esses 7 bilhões de pessoas, e assim como eu, todos esses 7 bilhões de pessoas precisam da paz. E seja que esses 7 bilhões de pessoas sejam adeptos a uma religião ou não, isso é uma coisa individual. Mas como seres humanos, nós precisamos da paz mental. E, embasado a isso, nós podemos desenvolver uma humanidade mais felizes, com menos medos, e por meio disso, nós podemos desenvolver um mundo pacífico. A menos que nós temos cuidados das nossas emoções, nós não conseguiremos alcançar esse objetivo. Por exemplo, no século XX, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra, e muitas pessoas morreram devido à violência provocada por essas guerras.
to create E naquele tempo, o conhecimento da ciência ajudou a criar um mundo violento. more and more people now, as I mentioned E, e agora, atualmente, mais e mais pessoas estão chegando à conclusão que firstly, essa violência não é mais benéfico. they themselves should create, should make effort As pessoas que criam violências, elas mesmas deveriam se preocupar e analisar elas mesmas e se preocupar em criar uma paz interna para si mesmo. whether religious minded or not. We should be a compassionate person. Nós, como 7 bilhões de pessoas, devemos reconhecer que nós somos pessoas compassivas. Nossa natureza humana básica é compassiva. E mesmo os cientistas preocupando-se com uns aos outros. E, They need community. mesmo os cientistas, eles dizem que os animais, eles precisam da sua comunidade. E nós, como seres humanos, somos animais sociais. E como tais, nós precisamos da nossa comunidade. E Because biologically, you see, they have some kind os animais, como tais, eles biologicamente eles têm uma preocupação com a sua própria comunidade. E nós, seres humanos, como uma mente biologicamente compassiva, tendo uma mente from child. que temos a natureza humana, que a nossa natureza humana básica e compassiva, devemos também desenvolver esse conceito de compaixão. E desde quando nascemos, nós como crianças dependemos do amor e da compaixão da nossa mãe. Not anger, not hatred. E os cientistas mesmo dizem que We join education. os cientistas mesmo, eles dizem que a natureza básica dos seres humanos e assim das crianças é compassiva. Mas assim que quando eles começam a frequentar a escola, eles perdem o contato com essa natureza humana básica compassiva, porque as escolas não são orientadas a uma educação compassiva. Por exemplo, as crianças, quando elas antes de frequentar antes de frequentar as escolas, elas brincam alegremente com as outras crianças, sem preocupar com cor, com religião e com status sociais. Mas quando eles começam a frequentar as escolas que não têm essa orientação, então eles começam a desenvolver o conceito de eu e os outros, da individualidade. Before they join education institution, Sua Santidade está repetindo, está repetindo de novo que quando as crianças, antes de frequentar as escolas, elas não fazem nenhuma diferenciação. E quando eles começam a frequentar a escola, eles desenvolvem esse forte sentimento de eu e os outros. Nós e os outros. idea or concept, 7 billion human beings. E We have to. nós devemos compreender que esses 7 bilhões de pessoas devem viver juntos. O norte, o ocidente, o oriente, o norte, o sul, o preto e o branco, e assim por diante, as diferentes religiões, isso são coisas secundárias. Todos nós devemos viver juntos
viver juntos nesse planeta. Então nós devemos desenvolver uma mentalidade, uma unicidade humana, a humanidade como um todo. E hoje nós enfrentamos um outro problema, que é o aquecimento, global. Norte, sul, leste, oeste e todos os outros países estão enfrentando esse mesmo problema. E alguns especialistas me disseram que nas próximas décadas o aquecimento global chegará a um ponto que muitos rios secarão. E muitos lagos secarão. E, de acordo com essa realidade, é uma coisa muito estúpida pensar em a minha nação, o meu continente, o meu grupo, a minha comunidade. Mas é uma coisa fora de contexto. Fora de contexto. Nós devemos pensar realmente em uma humanidade comum. Então, esse é o meu primeiro empenho. E All religion, you see, quite different. eu sou uma pessoa budista e do meu ponto de vista, eu sou budista, mas todas as religiões existentes, as maiores religiões existentes no mundo, a mensagem principal que eles conduzem é amor e compaixão, ou afabilidade e compaixão, e tolerância e disciplina moral. E essa é a mensagem. Essas são, e entre outras, essas são as mensagens principais, entre outras, comum em todas as religiões existentes no mundo, ou seja, as maiores religiões existentes no mundo. And all major religious tradition As maiores same message of love. And for promotion or for develop conviction about importance of loving kindness, then different religion. Se como a mensagem principal de também de todo mundo é amor e afabilidade, para que os fiéis desenvolvam uma convicção nesse amor e afabilidade, as várias religiões criaram têm as suas próprias filosofias. Algumas acreditam em Deus, outros não. E a tradição budista é baseada na tradição de Nalanda. E na tradição de Nalanda desenvolveram-se 4 escolas principais, quatro tradições de filosofias principais. E todos esses métodos também foram criados para desenvolver esse amor e afabilidade. E por isso que eu acho que a harmonia entre as religiões é possível, porque elas carregam as mesmas mensagens. A Índia, por exemplo, é um exemplo onde todas essas maiores religiões, coexistem juntas. É claro que algumas vezes tem uns pequenos problemas devido aos lados políticos. Live together. I very much impressed. Eu fico muito impressionado. Eu fico muito impressionado com os muçulmanos que vivem aqui. Eu nunca ouvia os muçulmanos que vivem aqui na Índia desenvolver uma divisão entre Shia e Sunni. Mas em alguns países aqui, os nossos países vizinhos, o Paquistão e Afeganistão,
Se como eles não têm esse conhecimento de outras religiões em seus países, eles criam essa divisão entre a própria religião de Shia e Sunni. Eles mesmo acreditam no mesmo Deus Alá, mas eles brigam e matam em nome desse Alá. Mas aqui, baseado na experiência que eu tenho aqui de viver aqui na Índia, onde todas as religiões, onde todas as maiores religiões coexistem juntas, eu creio que a harmonia entre as religiões é possível em todo o mundo. E o meu terceiro empenho é, eu sou tibetano e os tibetanos acreditam em mim. I totally Desde 2011. Desde 2011, eu me retirei completamente das responsabilidades políticas. Democratic way. E nós introduzimos a democracia e o primeiro-ministro é elegido pelo povo. E o primeiro-ministro, ele tomou a total responsabilidade de todas as partes políticas. Eu sou agora responsável por toda a parte da filosofia budista. So that now in India just ruined. E, infelizmente, a tradição da Nalanda aqui, a tradição de Nalanda completamente desapareceu aqui na Índia. Mas nós tibetanos mantivemos todos os conhecimentos da Universidade de Nalanda. Eu algumas vezes brinco com os indianos que no século VIII nós referíamos à Índia como o nosso guru. A Índia era a terra dos gurus e nós, tibetanos, éramos os seus discípulos. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Porque o guru negligenciou os conhecimentos milenares do seu próprio países. Para mim, os discípulos, os antigos discípulos têm os melhores conhecimentos do que o velho guru. Então, a minha maior preocupação com o Tibete é manter e cultivar esses conhecimentos que vieram da Universidade de Nalanda. Por exemplo, no século VII, o rei Sonzen Gampo, ele se casou com uma princesa chinesa, então já tínhamos uma pequena desenvolvimento do budismo. Então mas eu acho que eles desenvolveram mais o interesse pela comida e pelas alguns tipos de cultura chinesa. Devanagari alphabet. Mas logo após esse rei, logo após o rei Trishon, o rei Sonzen Gampo, King, I think quite wise. He developed our own script, copy from Indian Sanskrit mainly. So then mas uma coisa que o Sonzen Gampo fez foi ele desenvolveu a escritura tibetana, baseada no alfabeto indiano. E no século VIII, the Chinese Buddhist tradition also, you see, from India.
So original Sua Santidade voltou atrás. A China, a tradição chinesa é também o budismo que existia na China e naquele tempo Narendra, era Shita, she invited. era proveniente da Universidade de Nalanda. Mas eles eram baseados mais na meditação. E no século VIII, o rei Trisham Desai convidou o mestre da Universidade de Nalanda, Shantarakshita. Então, o Shantarakshita falou que, desde que vocês já têm a sua própria língua, vocês deveriam traduzir todos os textos em Pali e em sânscrito, em tibetano. E Around 90. alguns eruditos disse que o mestre Shantarakshita, ele se desenvolveu um interesse pela língua tibetana. E As a translation from Sanskrit or Pali. Hoje em dia, Altogether, Buddha's own teaching, about 100 volumes. existe na língua tibetana todos os comentários, todos os ensinamentos de Buda, que é mais ou menos 100 volumes, que é o Karma, o Kangyu. E os comentários, todos os comentários sobre as palavras de Buda, todas as palavras de Buda são o Tengyu. Todos esses comentários foram escritos pelos mestres de Nalanda. E sobre esse Tengyu nós temos 200 volumes. E todos juntos compõem 300 volumes desses ensinamentos e comentários dos budistas. E eu mesmo, nos meus 85 anos agora, muitas vezes eu leio esses comentários desses mestres de Nalanda. É uma coisa maravilhosa. Mas uma coisa única, a Universidade de Nalanda, da tradição sânscrita, é que a tradição sânscrita enfatiza o raciocínio lógico. E Buda mesmo disse que os monges eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando, raspando, assim vocês devem examinar minhas palavras. Aceite-as somente depois investigá-las e não apenas por respeito a mim. E os mestres de Nalanda seguiam essas palavras de Buda. E eles investigavam todas as próprias palavras de Buda. E eles dizem que alguns ensinamentos de Buda podem ser pegos como literalmente, mas outras palavras de Buda precisam de um ensinamento interpretável. Não podemos pegá-los como literalmente. Buddhist brothers and sisters from Sri Lanka, Burma, Quando eu encontro meus irmãos e irmãs budistas do Sri Lanka, do Tailândia, do Burma, entre outros, we are refugees. But as far as eu digo que nós tibetanos nós somos refugiados, mas a respeito dos conhecimentos de Nalanda, nosso conhecimento é one unique thing, a respeito dos estudos de Nalanda, nós tibetanos mantemos um conhecimento muito melhor sobre os escritos dos mestres de Nalanda. therefore, now today, modern science, É por isso que, se como a tradição tibetana é baseada nos ensinamentos, no conhecimento de Nalanda, e o resultado disso é que, hoje em dia, muitos cientistas estão interessados nesses conhecimentos way of approach.
nesses conhecimentos tibetanos, porque eles mesmos dizem que os conhecimentos tibetanos baseados nos escritos de Nalanda é muito científico. E eu mesmo me considero a metade budista e a metade cientista. E nós combinamos esses dois conhecimentos com os cientistas e a filosofia. E muitos dos meus amigos cientistas hoje eles estão muito interessados nos conceitos budistas do budismo tibetano. Tibetan Buddhist tradition. E Directly from Nalanda tradition. E é por isso que a tradição tibetana, que vem diretamente da tradição o budismo tibetano, que vem diretamente da tradição de Nalanda, é muito importante ser preservado, essa cultura. Explain E a fim de explicar philosophy, e a fim de explicar is the best language. a filosofia budista, a psicologia budista, a língua tibetana é muito importante. O inglês não é muito adequado e nem o indiano é muito adequado. Por isso que eu acho a minha responsabilidade é preservar esse conhecimento que proveio da Universidade de Nalanda através da língua tibetana, por meio da língua tibetana. Therefore, it is really worthwhile to preserve our language. E por isso é muito importante preservar a língua tibetana. In India, also the school, I asked Pandit Nehru, since we have our own language and the written language, so E uma vez eu separate Tibetan school. perguntei, quando nós chegamos em exílio, eu perguntei ao Pandita Nehru, desde que nós temos a nossa própria língua tibetana, eu acharia que é muito conveniente que nossas escolas, que nós tenhamos as próprias escolas tibetanas para preservar a língua tibetana. E então foi estabelecido as escolas budistas tibetanas. E o Pandita Nehru, naquele tempo, ele nos apoiou completamente para que fizéssemos e fundássemos as escolas tibetanas. So English is much better. So the Nehru really very, very kind to us. Esse Pandita Nehru, ele era muito gentil com todos nós tibetanos. My permanent place. E ele escolheu esse lugar aqui, Dharamsala, como em Kangra, como meu lugar, minha casa permanente. This place is a little bit isolated. No início, Mussoorie. No início nós achamos que esse lugar aqui era muito isolado e nós preferimos a região de Mussoorie. E um ano depois, nós ainda pensávamos que esse lugar de Dharamsala não era adequado para nós. E naquele tempo, Quite open. um trabalhador do governo tibetano, ele veio até aqui Dharamsala e disse, depois voltou e nos disse: Dharamsala é um lugar maravilhoso e a água de Dharamsala é maravilhosa, é muito melhor do que a água existente aqui em Manjúria. E então nós resolvemos mudar para Dharamsala. Longest guest of Indian government. Eu sempre me descrevo como uma pessoa, o hóspede mais antigo aqui na Índia. Because there's not much crowded. So E por causa que
our own school. E naquele tempo, porque não existia muita gente aqui, nós podemos desenvolver a nossa própria school, que é a TCV, e nossa própria colônia. E também no sul da Índia também desenvolvemos várias colônias tibetanas, porque também era lugar isolado, e isso tudo é devido à gentileza do Pandita Nehru, que naquele tempo era o primeiro-ministro indiano. For Tibetan settlement. And then the response from few states, and the best sort of response come from Karnataka state. Then we call Mysore state. Because Chief Minister Mysore Khasa Ka Nijalingapa, he, since 56, with the general liberation, I came here, we become very close friend, Mr. Nijalingapa. Desde 50, I remember one 1966, quando nós chegamos aqui, eu me tornei muito amigos do prefeito daqui. E eu me lembro uma vez que eu tive um almoço e tinha alguns chineses, e esse Mr. Nick Limpa, e ele estava sentado perto de mim e perguntou, e me disse que eu realmente desejo que o Tibete seja independente. E eu fiquei meio ansioso, porque tinha alguns oficiais chineses durante o almoço. also the monastic institution now. Mas voltando Monk student. ao sul da Índia, ao Karnataka, os três maiores monastérios tibetanos que existiam no Tibete antigamente foram fundados no sul de Karnataka, nesse município de Karnataka. E tem muitos estrangeiros também que frequentaram e até hoje frequentam, estudam nesses monastérios. Source of water. E a outra coisa que eu me preocupo é com o meio ambiente. Hoje em dia, por exemplo, eu me preocupo muito com o platô tibetano, porque as maiores fontes dos rios que banham a Ásia surgem no platô tibetano, tipo o Sotilejo, o Mekong, o Ganga River, o Gange, e todos esses têm a nascente no platô tibetano. Tibetan plateau, you see, should kept. Do meu ponto de vista, eu penso que todos nós devemos muito preocupar que o platô tibetano seja preservado. Snow mountains. As montanhas nevadas sejam prenetadas. A ecologia tibetana é muito importante, principalmente para a Ásia. Sometimes they too much exploit. Infelizmente, os chineses atualmente eles exploram e prejudicam a ecologia tibetana e atrás de minérios e assim por diante. Turungji, Uma vez he give instruction. o ministro Tulanchi, ele instruiu, Big river should preserve. ele disse que no platô tibetano, onde existem as maiores florestas e as maiores fontes dos rios, deveriam ser preservadas. E foi mesmo um chinês que falou isso. Found new home here, including those 10,000 Mas alguns tibetanos continuously. So in a way, we are refugees. de qualquer forma, nós tibetanos somos refugiados aqui. Very good. E nós, Traditional por sorte, encontramos a nossa própria casa aqui. when I reach
India, E quando eu cheguei aqui em 1959, lost our country. por um lado, eu perdi o meu país. Por outro lado, eu cheguei na terra dos gurus. Eu me senti muito afortunado. E o meu quarto empenho é reviver, o meu quarto compromisso é reviver os conhecimentos milenares da Índia. Occasion. Em muitas ocasiões eu exprimo que a educação moderna da Índia Modern India, you should pay more attention deve prestar atenção e colocar e se esforçarem para reviver esses conhecimentos milenares. E vocês têm que implementar isso na educação moderna indiana. physical. Como eu mencionei antes, devemos combinar e vocês podem combinar esses dois, a higiene física com a higiene mental, porque a cultura indiana milenar antiga tem muitos dos métodos para desenvolver esse conhecimento das emoções. Eu, por exemplo, eu tenho 86 anos, I think de acordo com a tradição tibetana, mas se vocês veem a minha face, eu acho que para 86 anos eu estou muito bem. E algumas perguntas, algumas perguntas. Holiness, for sharing your views on this. Muito obrigada, Sua Santidade, por compartilhar sua visão sobre isso. That human beings need inner peace, and that's the reason that in schools we are not focused on it because of Eu acho, como a senhora, depression and como o senhor mencionou, I don't know whether it's because of the parents or the educators who are stressing or putting this fear. But I think if we focus on humanity, then definitely we can bring it back, bring our childhood back, bring that childhood back in our society and love and kindness, no doubt. Education is also based on teacher-student relationship. Durante a última o desenvolvimento do sistema educacional tem sido muito pouco em comparação com o que deveria ter sido. E este subdesenvolvimento criou uma lacuna entre o que o mundo atual, o futuro exige e o que nosso sistema educacional está produzindo. A primeira pergunta é do professor Devassis Chatterjee, diretor do Instituto Indiano de Administração. A minha pergunta para o senhor, Sua Santidade, é: o próprio objetivo da educação, de acordo com a sabedoria clássica indiana, é liberar o aprendiz de todos os tipos de prejuízos, conceitos religiosos ou conceitos religiosos seculares. Qual é a sua opinião sobre a liberdade como objetivo da educação? I already mentioned Eu já mencionei this country que aqui na Índia vocês têm a habilidade de oportunidade you see modern education combined de combinar Indian education. a educação antiga da Índia sobre a mente, sobre as emoções, e que é contido nos conhecimentos seculares. Vocês têm a capacidade de introduzir isso como um acadêmico subjeto, como um tema acadêmico. E vocês têm essa oportunidade de combinar essa educação antiga da indiana com a educação moderna. E eu sempre penso que esses conhecimentos podem melhorar as emoções da nossa mente, podem melhorar não através da mente, não através da reza, não através da fé, mas através do conhecimento. E uma vez eu falei sobre isso com o ministro de Delhi, e ele me mostrou muito interessado sobre isso. Compassion. So that now, not as a religious matter,
in order to become happy individual. E isso deve ser introduzido não para que a pessoa se torne um indivíduo feliz. I think in India, the religious faith, individual A, individual concern. a parte religiosa é uma coisa individual de cada um, mas devemos focar na educação do coração por meio da ética secular, que é baseada, como eu mencionei antes, através da karuna e Physical health, mental health, very a ahimsa. secular way. Isso é o lado secular, porque, como os cientistas mesmo dizem que quando nós temos uma paz interior, isso afeta nosso imunossistema, nossa saúde física. And then also you see India's is a 1,000-year-old secular way. So Então, essa ideia, esse conceito secular antigo da Índia é muito importante, seja que aqueles acreditem, seja que alguns acreditem em vidas próximas ou não, isso é outra coisa. Mas atualmente nós devemos focar na educação. fully committed mentally, emotionally, ahimsa, karuna. Okay. So now, for the time being now, this named this illness, I cannot sort of move. Infelizmente, por causa dessa, atualmente, infelizmente, por causa dessa pandemia, eu não posso me mover. Eu espero que entre alguns meses as coisas mudem e eu gostaria muito de ir em Delhi, em Chandigarh, I very much sort of e we have some gostaria que nesses lugares poderíamos fazer um grande evento sobre para discutir a educação, como implementar a educação antiga, ou ex-conhecimento milenar antigo da Índia, com a educação moderna. Mount Abu Public School. A próxima pergunta é de Jyoti Aurora, diretora principal da Escola de Monte Abu e Delhi. Minha pergunta para o senhor, Sua Santidade, é: que lições podemos aprender com os ensinamentos de Buda para assegurar um bom consciente de felicidade em nosso país? as I mentioned, Como eu mencionei antes, secular. o I think that is very, very important. eu acho que é muito importante, importante vocês implementarem os conhecimentos seculares existentes na Índia há mais de 1000 anos. Some Jain tradition, it become kasoda, sectarian. So therefore, Se vocês focam a mentalidade só na religião individual aqui na Índia, tipo jainismo, muçulmano e assim por diante, isso não é muito benéfico. some individual case, you see, in order to develop, you see, ahimsa, karuna, some Buddhist method, some Jains, their method, some Sangha philosopher, their own tradition, and Christian. Porque essas não é muito benéfico. Por quê? Porque todas essas diferentes tradições elas têm possuem as suas próprias filosofias. O jainismo possui a sua, o judaísmo possui a sua, o cristianismo, eles acreditam em Jesus Cristo e eles acreditam em Deus, que todos
Todas as pessoas são filhas desse único Pai. E se a pessoa realmente acredita em sua própria religião, ou se vocês acreditam, os cristãos acreditam que eles acreditam que são filhos de Deus, então matar uns aos outros em nome de Deus não é uma coisa inconcebível. Vocês devem observar que vocês indianos devem observar que aqui na Índia tem esse conceito milenar de Ahimsa e Karuna aqui na Índia. Dr. Anjit Khazur, co-founder Mahatma Gandhi International School, Gujarat. A próxima pergunta é do Dr. Anju Sazotti, cofundador de Mahatma Gandhi School. A minha pergunta nossas escolhas são mais influenciadas pelo karma individual ou por uma inteligência cósmica ou por um inconsciente coletivo ou mesmo pelo livre-arbítrio individual? As I mentioned, we should emphasize on human secular way. Como eu disse antes, nós devemos, me disse antes, nós devemos focar nossa mente na educação secular. Se nós começamos a focar nas religiões individuais de cada um, é muito mais complicado e se cria muito mais problemas. Truly committed non-violent society. Nós devemos focar a nossa mente em uma sociedade pacífica. E a religião é uma coisa individual de cada um. Peaceful society. Isso não é útil para criar uma sociedade pacífica, mas para criar uma sociedade. Se eu pensar que para criar uma sociedade pacífica eu devo seguir o cristianismo, e no budismo também tem as suas filosofias individuais para criar uma sociedade pacífica. Isso, se nós focamos em uma religião individual de cada um, isso cria muito mais divisão. Nós devemos focar naquilo que é comum a todas as religiões, se queremos criar um mundo pacífico e um mundo harmonioso. If you too much religious, se focamos a nossa mente nas tradições individuais, nas tradições religiosas individuais, primeiramente, por exemplo, nós, no caso do budismo, nós não acreditamos em um Deus criador. non-believer. Nós somos ateus desse ponto de vista. So, in a way, compare Christianity, Comparado atheist. Comparado aos cristãos ou outras religiões, nós somos ateus porque nós não acreditamos em um Deus criador. Okay. Now we would like to have Daisy Octavia. A próxima pergunta é de Daisy Octavia, gerente de curso para educadores da Escola Verde em Bali. Ela tem 18 anos. Minha pergunta para o senhor é: quais são os melhores métodos ou caminhos para integrar a ética secular nas escolas, organizações ou mesmo em países de religiões ou extremamente radical? Ou em países de religião extremamente radical. Now I think out of 7 billion human beings, eu acho que entre 7 bilhões de pessoas, muitos deles não são adeptos a uma religião. follower, perhaps Talvez
6 billion. Talvez uns 6 bilhões seguem umas religiões, seguem alguma fé religiosa. As I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, a religião é uma coisa individual de cada um. so now Indonesian, Na Indonésia, correct, Indonesia, marbe. Indonesia, many Asian countries, muitos países na Ásia, como a Indonésia, let's see, Muslim tradition, seguem as tradições muçulmanas, as tradições hinduístas e cristianismo. Principalmente aqui na Ásia, todas essas tradições religiosas coexistem juntas. tradition at one A coisa importante é que devemos ver que fight, se algum, go right way, and then learning each other. se algumas coisas, se alguma coisa vai errado, der errado, então eles brigam. E se alguma coisa der certo, eles devem aprender um com os outros, não devem brigar. Se alguma coisa der errado, devem se falar e discutir do que deu errado e seguir o que deu certo. Por exemplo, vocês devem observar o exemplo aqui da Índia. Burbudo, they marbe. Indonesia, Burbudo, Em Borobudur, na Indonésia, tem uma grande estupa budista. I have been there. Eu estive aí. So like many Asian countries, eh, different traditions live together. Então, vocês têm que observar e manter essa coexistência das religiões que coexistem juntas, diferentes religiões que coexistem juntas em vários países aqui na Índia. Different matter. Se existem agora, se existem algumas escolas fundadas por muçulmanos, o hinduísmo, isso é a coisa individual de cada uma religião. Mas a coisa importante, alguma coisa importante é manter a visão secular baseada na filosofia indiana, que ajudar uns aos outros sem tocar na religião, em religião. We can tell them, we can argue with E para aquelas pessoas que são sectárias, nós devemos falar com eles que muito sectarismo só cria muito mais problemas para todos. or say Muhammad. Por exemplo, todos os muçulmanos, eles seguem o mesmo professor, Mohammed, e o mesmo textos sagrados do Corão, e as mesmas preces. Mas por causa das diferenças entre uns aos outros, eles matam e brigam com uns aos outros. Então, a que serve seguir o mesmo professor, recitar ter o mesmo livro sagrado e recitar a mesma prece? We can take conclusion of non-sectarian is best way. Mas se nós, através do nosso conhecemos, chegarmos à conclusão que a via não sectária é muito mais importante, isso será muito benéfico para todos. This intelligence, I think, should be open. Essa inteligência, do meu ponto de vista, essa nossa inteligência humana deve ser aberta e não deve ser cega. Harmony. E através desse uso de uma visão ampla, de uma inteligência ampla, nós criamos um mundo pacífico e devemos usar também esse pensamento secular, baseado nos conceitos indianos. CEO, World Academy of Art and Science, United States of America.
A próxima questão é de Gary Jacob, chefe executivo e presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência nos Estados Unidos. Muito obrigado, Sr. Sandar, por a sua apresentação inspiradora. Eu gostaria de lhe perguntar como podemos educar o jovem a respeitar e desenvolver sua própria individualidade, reconhecendo e valorizando a individualidade única dos outros, diferentes de si mesmos. My question to you is, how can we educate youth to discover and develop their own individuality while recognizing and cherishing the unique individuality of those who are most different from themselves? I think in ancient time, the feudal system, do meu ponto de vista, no tempo antigo existia o sistema feudalismo. Tínhamos reis e líderes religiosos. No secular sort. Shouldn't damage. They don't follow different religions. Eles seguiam diferentes religiões. Não tinha uma liberdade individual. Então, não admitiam a liberdade individual. Eles só acreditavam na ordem, na tipo ditadura. Mas hoje em dia nós estamos em um mundo moderno. Cada pessoa tem tem o direito total, completo de escolher a própria religião, os próprios pensamentos filosóficos. Como eu mencionei antes, todas as religiões conduzem promovem a mensagem da afabilidade e da compaixão. Por exemplo, se as pessoas que acreditam em Deus como um Deus criador, e se vocês acham que isso é uma coisa ótima, devem seguir esse pensamento. No jainismo, por exemplo, no budismo, por exemplo, também, não acreditam em um Deus criador, mas eles têm muitas explicações em como seguir a não violência e a compaixão. Então, cada pessoa individual, cada indivíduo, eles devem aprender as diferentes tradições. E segundo a predisposição mental de cada um, se achar que aquela religião é boa para ele, para a sua mente mental, para a sua predisposição mental, segue aquela religião. E eu acho que também na democracia também. A democracia significa isso, independência, liberdade. Se você acha que aquela religião é mais adaptada para a sua própria mente, ele pode seguir aquela própria religião. Now, democracy. Whatever you want, this or that particular, you have every right to choose. Okay. Then also, I think, few years you follow Buddhism. Eu acho que, por exemplo, por outro lado, vocês têm aqueles que você acha que você segue o budismo por um tempo e depois você conhece o cristianismo e começa a seguir o cristianismo e diz adeus ao Buda. Então, eu acho tudo bem, cada um deve seguir aquilo que é mais importante para ele.
E também na democracia nós devemos seguir o mesmo, fazer o mesmo. Last question by Kalpana Singh, Head of Academics, Parikrama Foundation, Bangalore. A nossa próxima pergunta é Kalpana Singh, chefe dos acadêmicos da Fundação Humanitária em Bangalore, Índia. Sua Santidade, sou muito grata por essa conversação e sou muito honrada por poder fazer-lhe essa pergunta. A minha pergunta é: qual é o papel de um educador agora nessa crise caótica? O mundo está surfado no aquecimento global, nas pandemias e na regressão econômica. 가사. Qual é o papel do educador? De um curandeiro espiritual ou da habilidade da sobrevivência? Firstly, I very much appreciate those doctors, nurses, Primeiramente, eu aprecio todo o trabalho de todos aqueles médicos, doutores e cientistas que estão demonstrando uma preocupação genuína para com essa pandemia. to express my appreciation. Eu quero exprimir a minha apreciação para eles. E para também para com todos aqueles enfermeiros e os doutores que eles mesmos estão colocando suas próprias vidas em risco para o bem dos pacientes. E agora alguns cientistas estão desenvolvendo alguma medicina para isso. E nesse país da Índia, vocês têm a tradição da medicina alvédica, Ayurveda. E eu acho que vocês também poderiam convidar alguns médicos chineses, conhecedores do sistema médico antigo, e também convidar alguns tibetanos com a medicina tibetana. Eu acho que vocês deveriam organizar um evento com todos esses para descobrir alguma medicina também. So some semi-international No século VIII, já no Tibete, existiu uma conferência entre todos os médicos. Ayurvedic Isso foi organizado pelo imperador rei tibetano, Chinese tradition. Trishon Detsen. So I think it's really worthwhile to discuss Eu acho que seria muito benéfico uma conferência com todos esses expertos da tibetana medicina antiga e também yoga, e discutir métodos para como reduzir essa pandemia. so now. Eu acho, do meu ponto de vista, a Índia é muito rica nesse campo. E você, I think appropriate time, I think some meeting, some discuss with experienced doctors from Ayurvedic, from Unani, from Tibetan, Chinese. I think worthwhile to explore as much as possible. eu acho que esse evento seria muito benéfico para explorar ainda mais vários conceitos existentes nessas tradições medicinais antigas e seria uma coisa muito benéfica para todos. Muito obrigado pela sua santidade e por essa oportunidade que o Senhor nos deu desse evento. E muito obrigado por nos aconselhar a combinação da ciência da educação milenar antiga com a educação moderna. E muitos obrigadas também por todos vocês, professores e participantes desse evento. E muito obrigado à equipe
a equipe do Escritório de Sua Santidade por ter nos dado essa e ajudado a organizar esse evento. Como conclusão, eu acho que é muito importante que nós devemos trabalhar para desenvolver ainda mais as pesquisas no campo medicinal e não nos acontentar do que nós já alcançamos. More research work, more discussion. Nós devemos seguir os exemplos da Universidade de Nalanda, que eles sempre discutiam e pesquisavam sempre. More research, more analyze. Faziam maior análise, mais investigações. E, por causa disso, a Universidade de Nalanda alcançou esse desenvolvimento vasto. It's relevant. But in these fields, we should not compete. Eu acho que no campo material nós devemos nos acontentar daquilo que alcançamos, mas no campo do conhecimento, seja da medicina, seja dos estudos filosóficos, não